Deu? Pode cortar, Miguel. Evento esse que ora culmina resultante de uma proposta e de um trabalho conjunto entre o movimento negro de Porto Alegre, em geral, e a Secretaria de Cultura do município. Convidamos para participarem da mesa o senhor Pio Avares, secretário de Cultura do município, o vereador Lauro Wagner, representante do Partido Comunista Brasileiro, o senhor Jorge Verade, presidente da Afrobras, a
companheira Elsa, do Movimento Negro, que vai nos ajudar a secretariar o trabalho. Agradecemos honradamente também a escultura do chamado O Pensador, que é do escultor Marco Antônio Lopes, um escultor negro, gaúcho, que andava afastado, agora retorna do Rio Grande do Sul. Companheiros, eu penso que hoje nós estamos vivendo na nossa cidade um momento histórico. Um momento, certamente, vai ficar marcado e se projetará para o futuro. E isso, para mim, tem uma grande significação. Tem uma grande significação do ponto de vista da minha formação filosófica, dos meus compromissos políticos, mas tem também um significado muito pessoal. Eu há muitos anos ainda, quando ainda era um jovem estudante, já engajado nas lutas populares, via a questão do negro, a questão do racismo, de uma forma abstrata. Na realidade, eu era um branco que tinha, apesar das minhas opções políticas, das minhas posições filosóficas, das minhas opções de vida, um colonialismo introjetado. Foi quando me caiu às mãos um livro de um argelino, um revolucionário negro chamado Frantz Fanon, que me fez ver exatamente aquela condição de que mesmo no campo do socialismo, a visão colonialista, a visão de uma superioridade cultural estava projetada. O livro de Frantz Fanon me abriu um caminho que foi consolidado logo depois, quando eu vi as posições de Jean-Paul Sartre, onde ele diferenciava em reflexões sobre o racismo as raças oprimidas do judeu e a do negro, e mostrava que com todo o terror a que foi submetida a raça judaica, alguns judeus podiam esconder a sua raça pela cor. O negro, diante da opressão colonialista, não tinha outra alternativa a não ser consentir na submissão, consentir no colonialismo ou assumir integralmente a sua cor. E as lutas anticolonialistas que se processavam no mundo, as lutas da valorosa África Negra, que tinha na vanguarda o glorioso povo angolano, demonstrava que a raça negra tinha escolhido a sua cor, tinha escolhido a rebeldia e tinha escolhido não consentir no colonialismo. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, este império da democracia formal mostrava a cidade de Los Angeles em chama, porque os negros também tinham escolhido a sua negritude. E eu me identificava, desde o início, com aqueles revolucionários como Red Brown, James Bond e todos aqueles que mostraram ao mundo inteiro como se conquista efetivamente a sua identidade. Faltava no Brasil, o Brasil
a negritude ainda era abstrata. O Brasil ainda era o país da democracia racial, entre aspas. O Brasil ainda mostrava a raça negra buscando se integrar na sociedade branca. Mas que sociedade branca? A sociedade branca que era ainda a herdeira da sociedade escravocrata. E eu só admito efetivamente a integração racial quando nós sepultarmos todos os laços que nos prendem ainda à sociedade colonial, à sociedade escravocrata. Luto contra a discriminação racial. Eu também, de certa forma, sei, junto com o companheiro Raul Wagner e com tantos outros companheiros, o que é a discriminação. Não fomos discriminados pela cor, fomos discriminados pela nossa posição política. Discriminações com os preconceitos, quando vivemos numa sociedade sem classe, em que cada homem olhe nos olhos dos outros e cada homem seja capaz de não valer apenas pelo que tem, mas valer apenas pelo que é. Essa é a sociedade que nós queremos. E essa será a sociedade capaz de construir um novo tipo de homem. Um novo tipo de homem onde cada raça, onde cada povo preserve os seus costumes e preserve a sua cultura. Eu queria concluir, portanto, companheiros, prestando uma homenagem não só aos companheiros do movimento negro, mas eu queria lembrar aqui uma figura que me foi muito cara, que foi meu companheiro de trabalho durante longo tempo, a quem eu nutro um carinho todo especial, e eu que eu tenho certeza, de seu jeito, de sua forma, despolitizado, ele ajudou a vencer as barreiras e ajudou a mostrar a esta cidade que o povo negro tinha uma cultura, que o povo negro tinha os seus costumes e que tinha a sua identidade. Eu certamente, hoje, se vivesse, ele estaria aqui entre nós. Eu quero me referir ao meu querido companheiro de trabalho, Carlos Alberto Barcelos, o meu amado irmão roxo. Muito obrigado. Ao vosso conhecimento, todos aqueles que de alguma forma contribuíram para o êxito desse nosso evento, nas reuniões preparatórias, e alguns agradecimentos especiais também aos grupos que contribuíram. Eu pediria a todos os companheiros que estão presentes, à medida que eu for chamando, que façam parte do palco conosco, tá? Vera Lúcia Calden, estaria? Elza Vieira da Roça. Cecília Souza Menezes. Fernando César Camargo. Anélio José da Cruz. Alice Praga. Márcio Luiz de Oliveira. Osvaldo Alves. A primeira proposta em reunir o grupo é exatamente para que as pessoas entendam o que nós tivemos, dos vários pontos de vista diferenciados, levou a que nós fizéssemos esse encontro, e sem sombra de dúvida, já é vitorioso, já é uma coisa linda. E essa homenagem, ela vem de muito tempo. É uma homenagem que vai dar raiz, que vai fundamentar tudo que está acontecendo aqui agora. Nós vamos cantar um canto de amor a Zumbi. E vamos com as nossas mãos, com o nosso calor, dizer, os companheiros devem ter uma letrinha na mão, a letra
É simples, é pequeno. Da morte renasce a força de um povo, cantando zumbi, força de um povo, cantando zumbi, zumbi é de novo. Todo mundo! Zumbi, a força de um povo, cantando zumbi, zumbi é de novo, zumbi é de novo. Vamos lá! Zumbi, a força de um povo, cantando zumbi, zumbi é de novo. Agora vamos encerrar. Zumbi, Martin Luther King. Angela Davis. Enfim, todos aqueles nossos heróis que no anonimato, nas vilas, nos quilombos, individualmente, na sua luta, na sua negritude, lutando a favor da sua dignidade, da sua raça, da sua gente, nos piores momentos, deixando um rastro que há de iluminar a história, e tenho certeza, nós temos certeza, que dará condições, que dará uma outra visão para o mundo a respeito da condição humana, a respeito da nossa condição, de como viver, como conviver com várias raças dentro de uma dignidade, dentro de um brilho. É isso aí, essa é a nossa homenagem. Espero que daí nós possamos partir com outro brilho para muito mais longe que chegamos até aqui. Muito obrigado. No meu sangue, uma admiração pela raça negra. Eu quero cumprimentar vocês por este encontro, porque ele significa uma tomada de consciência em relação à posição em que vocês se encontram. Como comunista, representante do PCB, eu tenho não só o prazer de estar aqui com vocês, mas a obrigação, porque o nosso partido não olha para a cor das pessoas. Nós estamos empenhados no resgate da condição humana de todas as criaturas deste planeta. E é nesta condição que nós saudamos este encontro da comunidade negra. 25 de agosto comemoramos os 28 anos de um movimento que se chamou legalidade. Estas coisas têm um significado na história deste país. Elas vêm de longe, significam tênues movimentos de resistência à dominação que querem nos impor, uma dominação que vem de fora. E ela não se refere só ao Brasil, se refere a todos os países da América Latina, porque os movimentos ditatoriais que se impuseram a nós não aconteceram só no Brasil. Aconteceram no Chile, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, em todos os países irmãos do continente que tentaram emergir da situação sufocante de potências que não são potências para os desenvolvidos do mundo, que são meros produtores de matérias-primas. E é nessa condição que querem nos deixar permanentemente. E é esta condição que nós lutamos por inverter. Por isso, companheiros, este é o apelo que se faz.
que se esqueçam momentaneamente as diferenças que possam existir entre os diversos grupos, entre as correntes até partidárias que possam se manifestar no seio da comunidade negra. Que isto seja momentaneamente esquecido, em nome do bem maior. Para isso nós estamos aqui, juntos com vocês, humildemente, aceitando as conclusões do que vocês vierem a decidir, para empreendermos juntos esta caminhada em direção ao século XXI. Está à nossa espera, à espera de um Brasil novo, em que todas as cores sejam uma só. Que as minhas primeiras palavras sejam para o Rei do Universo, Oxalá. Que as minhas palavras levem o amor da Mãe de todos os orixás. Que a minha palavra possa ter a força da lança do guerreiro, mas que principalmente a minha palavra possa hoje ser mensagem de justiça do Rei dos Raios, de Xangô. É de praxe, no encontro da envergadura do nosso, se preparar no discurso. Tentei fazer isso ontem, sabendo da grande responsabilidade que nós temos em falar para essa plateia composta de irmãos, batalhadores, lutadores, todos como eu, guerreiro de Zumbi. Mas achei bem melhor deixar as coisas fluírem e ir dizendo aquilo que me veio no momento. São 500 anos, boca fechada. São 500 anos que nós somos patrolados, levados de arrasto, jogados no submundo. Atrás do que está acontecendo hoje, existe um rio de sangue. Atrás do que está acontecendo hoje, existe o horror da escravatura. Eu muito. Mas tinham determinadas benesses, como hoje ainda pode acontecer. Nós temos negros de Casa Grande e nós temos negros rebeldes, negros fujões. Irmão Lula é o negro rebelde, é o negro fujão. Irmão Batista, irmão Anélio, tantos outros irmãos que estão aqui, que somos negros fujões, que não queremos aceitar a benesse, que não queremos dobrar a nossa espinha, porque sabemos da nossa competência. Nós não queremos ficar com as migalhas que nos são postas. Nós temos que buscar a nossa parte. Como diz o Batista na sua poesia: fiz casa e não tenho onde morar, construí escolas e sou analfabeto. E ele vai dizendo tudo o que nós somos e termina dizendo: vou buscar agora tudo que é meu.
E é isso que tem que acontecer. Todas as autoridades. Fomos brindados com a presença do meu irmão Paulo Ávila e a presença do meu irmão Pila, a presença do meu irmão da Afobras. Mas isso ocorre sempre. Isso ocorre sempre nos nossos movimentos. Quando eles querem a nossa presença para respaldar ou para referendar as suas posições, eles nos convocam. Nós convocamos para a felicidade nossa. Tem autoridades presentes. Tudo bem. Mas com eles ou sem eles, o movimento negro avança. E avança porque vem de uma raiz forte. Vem de uma raiz de luta. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, enquanto se faz o intervalo, e agradecer também ao nosso representante da Afobras, o senhor presidente da Afobras. E convidados especiais. Abrindo a parte artística deste ato show, na instalação do encontro da comunidade negra da Grande Porto Alegre, a participação do Grupo Centro. Para o aplauso de todos os senhores. Da Cultura e sua Comissão de Descentralização da Cultura. A todos os presentes, SEMA dedica o seu trabalho. Fechar do Afoxé Filhos de Gandhi, Salvador, Bahia. Desde 1983, em Porto Alegre e no interior. Ilê Olodum Muzeza, samba de bloco afro. Quero saber, é um mundo lindo, e vimos mostrar pra você mais que uma vez. Quero saber, é um mundo lindo, filosofia. Quem dá luz a cegos, quem alta branca de Santa Luzia. Quero
museu, tem esse tambor que os negros usavam no passado, aquele cachixi, aquele cartaz, aquele outro ali. Sabe que eu trouxe uma peça nova aí, depois vou apresentar. Aquele cachixi e esse papel velho aí, amarelado, mal cheiroso. Para nós não tem importância nenhuma, isso é a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Está amarelado assim porque vai fazer 100 anos, né? Sem maiores consequências? Sem maiores consequências. E mudando de assunto, e a peça que tu falou? Bom, um momentinho, essa peça eu garanto que não tem Aí a peça, professor. Essa peça. Um negro preto! Né, professor? Com essa miscigenação, essa misturança que anda por aí, o negro é coisa rara, uma peça rara. Negro, preto, com budu e tudo. Cabelo, cara, mas ele fala! Pois é, né, professor? Às vezes a gente fala algumas coisinhas. Negro, ainda preto, peça de museu, não sei não, Ai. Então, por que não amar a sua fera, despertando a fera de alguém? Então, por que não brincar de pega-pega, abraça, caça, beija, perto de alguém? Então, por que não fazer cafuné, catar piolho, tirar eixo de pé? Então, por que não pregar olho no olho, amar o corpo todo junto com alguém? Então, por que não? Nossa ânsia. Essa ânsia de ser tudo, mesmo sem ter nada. Essa ânsia de diretriz de nossos sonhos, precisamos transformá-la sempre em ousadia. Ah, essa ânsia. Minha, sua, nossa ânsia. Dinheiro custou ganhar, levanta a saia arrumada, deixa a saia molhar, que a saia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar. Levanta a saia arrumada, não deixa a saia molhar, que a saia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar. Levanta a saia arrumada, não deixa a saia molhar, que a saia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar. Que a saia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar. Que a saia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar. Essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já. Dava uma surra nela que ela gritava chega. Essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já. Dava uma... E o filho não se cria. Oi, nasce, oi, nasce. Oi, nasce, oi, nasce. Oi, nasce, oi, nasce. Nego Dente, vovô Hilário. Para o aplauso de vocês.
aniversário do Júnior. E agora com vocês. para nós trazermos para a avenida aquilo ali. E de repente o Hermes faz aquela procuração toda, isso aí é cultura. Faz aquela procura em biblioteca, em coisas, em outros lugares, e traz para nós resumir. Você faz promoções em todas as áreas de esporte, se reúne o pessoal que frequenta escolas, se convida a grande comunidade. Eu sinto assim que é um espaço do negro, sabe? Mas tem outras pessoas que gostam de campista, que existe hoje, que vem nessa imagem, que as pessoas que o cara que tira abrir a escola de samba para outras. Bem, eu vou te explicar. Em primeiro lugar, eu tenho somente o do... Nós não vamos tirar daí. Agora, eu não posso botar uma parte de skate, porque lá não tem área para isso aí. O dia que nós tivermos uma área adequada, por exemplo, um departamento de vôlei também não tem, exclusivamente, só em futebol de campo e futebol salão esporadicamente, porque nós não temos um espaço delimitado para isso. nós temos um exemplo aqui agora, esse monstro de ginásio que foi feito para... Inclusive, nós tínhamos uma música que dizia se pra como é que é? Cara, meu lazer é raro, o jeito de botar no feijão. Era uma crítica. A importância do encontro da comunidade negra é exatamente a retirada de propostas que vão contribuir para o nosso avanço como pessoas comprometidas com a transformação da realidade. Me parece fundamental que a Secretaria de Cultura abra esse tipo de espaço, porque só com a nossa organização é que nós vamos poder avançar no processo das transformações sociais. E o movimento negro, na medida em que avança na busca da sua própria identidade, traz para a sociedade em termos geral, né, a nossa contribuição. Nós precisamos nos atualizarmos, nós precisamos tomar consciência dos nossos valores, porque a partir daí nós levamos no conjunto e avançamos junto com a comunidade global. Eu acho que é fundamental esse espaço que está sendo aberto pela Secretaria de Cultura para o avanço das propostas. Pode ser? A importância desse encontro a nível de cultura negra foi a discussão que houve, embora preliminar, mas houve uma discussão, e mais do que isso, o encaminhamento de questões práticas, no sentido de como, a partir de agora, desenvolver um trabalho a nível de organização, a nível de definição, a nível de reavaliação e, fundamentalmente, a nível de encaminhamento do que fazer a partir de então. A cultura negra precisa, ao meu ver, começar a ter uma cara própria.
muito embora ela ainda, na opinião não só minha, mas das pessoas que fazem cultura, esteja muito mascarada, muito estereotipada, e é fundamental que, paralelo ao encaminhamento prático, também se discuta a forma de como desenvolver uma cultura mais autêntica. Meu nome é Leonor Bahia Pereira, eu sou do coletivo de mulheres negras de Porto Alegre. A ideia do coletivo surgiu, a questão de 6 meses, a partir do encontro de mulheres negras no Rio de Janeiro. Faltava dentro de Porto Alegre uma entidade organizada que falasse sobre a questão de opressão e discriminação da mulher negra, a questão da violência, a questão da creche, mercado de trabalho e outros assuntos. E a partir daí nós estamos nos reunindo e discutindo essa questão. Eu vim hoje ao encontro dar uma informação com respeito ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, onde há um espaço para o movimento negro e não foi ocupado. Vim ao encontro para discutir e a gente, nessa oportunidade, começar a levantar um nome, 2 nomes, uma suplente, uma efetiva, uma suplente para ocupar o espaço do movimento negro dentro do Conselho dos Direitos da Mulher. Meu nome é Alexandre Tabajara, Alexandre do Bará. Não sou um babalorixá autorizado, sou um abaorixá, adorador de orixá. Quando se trata de falar de religião, na minha visão de criação religiosa de muitos anos, vejo que religião é o seio, né, da sociedade atual e das outras sociedades. Para cada etnia, para cada raça surgiu uma religião, surgiu uma maneira de adoração. Para nós negros é a religiosidade africana. Quando se trata de falar religião, significa respeito. Uma forma de respeitar a religião é de sincretizar a religião, assumir a religião africana como ela é. Nós somos adoradores de vários orixás e nada tem a ver a adoração de santos diferente da nossa religião. Um respeito à religião é a gente saber que não se deve cobrar aquilo que não nos é merecido, respeitando o próximo, não fazendo a usurpação como o povo tem feito na religião afro-brasileira. O africanismo é o seio, a religião afro é o seio. Cada casa de religião é tida como uma pequena África, porque aqui se sabe que está sendo cultuado um orixá para cada um num só local, sendo que na África o culto de cada orixá é feito separado. Então, respeito à religião é respeitar as raízes, buscar as raízes de onde veio a religião e não assumir a religião como nos é imposta pelas federações. Hoje, a gente recebe algo imposto pelas federações, ao qual eu e muitos outros estão sendo contra. Os pesquisadores que vão mais a fundo têm algo a dizer contra isso. O sincretismo é um desrespeito ao nosso direito religioso, às nossas raízes. A cobrança de valores em dinheiro é um desrespeito. Sabemos nós que para ver um búzio, na realidade, não se deve cobrar, e sim se dar aquilo que o IFA merece. E hoje em dia estão cobrando dinheiro altíssimo para fazer um benefício, um bem à pessoa. E não é assim. Então, para mim, a vida religiosa deve ser respeitada a qualquer nível religioso. Se nós temos a nossa própria religião, a nossa própria crença, devemos respeitar ela como deve ser praticada. Isso é ser religioso, não fazer aquilo que nos é imposto através de outras religiões. Em primeiro plano, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Laureci Vanderlei Jardim, presidente dos Embaixadores do Ritmo, uma escola uma sociedade que pertence ao grupo 1B, uma sociedade que está fazendo 40 anos, sem nunca ter deixado sequer um ano de desfilar no Carnaval de Porto Alegre. E tive o prazer e me sinto muito honrado de pertencer hoje a um grupo em que se propõe a defender os interesses e conquistar um espaço junto à comunidade, junto à sociedade, que é esse movimento negro de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. Então, o movimento, para mim, foi de suma importância, porque nós, carnavalescos, tivemos a oportunidade de expor nossas dificuldades
e junto aos poderes públicos e junto até à própria comunidade, aquela que não está congregada no contexto carnaval. Sendo o carnaval uma cultura de massa, que nós levamos para a avenida, um conhecimento de toda uma história, tanto da história brasileira, como até os momentos políticos, socioeconômicos que atravessam o país, nós gostaríamos muito que, dentro desse encontro, que nós encontrasse um respaldo maior junto com as autoridades, porque é de suma importância que esse espaço seja conquistado para que nós, negros, possamos expressar de uma forma popular a arte e o conhecimento histórico do nosso país e do nosso povo e de nossa luta, e gostaria também que ficasse registrado hoje a importância que foi o movimento, a importância dos assuntos, dos debates, e o ponto muito importante para mim, ao meu ponto de vista, foi realmente a gente congregar pessoas com pensamentos e ideologias diversificadas. Então, isso para nós foi muito importante. Para mim, principalmente, foi muito importante, porque eu venho participar do movimento pela primeira vez. Então, como carnavalesco, como homem do povo, como o homem que procura levar uma cultura de massa, que a gente tem raiz, que vem das vilas, dos morros, então para nós foi muito importante, para mim principalmente muito importante, e para aqueles que comigo fazem esse movimento, essa luta, também eu acredito que foi muito importante. Como hoje, pela manhã, nós tivemos um debate de suma importância com o nosso amigo Ariovaldo, presidente dos Bambas da Algia, o nosso amigo Hermes Souza, representando a associação, o garoto do trombone, que veio representando as tribos indígenas, também uma das entidades carnavalescas que vem sendo cada dia que passa mais discriminada, porque nós sabemos que nesse país em que o índio era o dono do país, hoje ficou marginalizado. Então essas tribos que hoje estão por aí é o retrato efetivamente do nosso índio brasileiro, do dono da terra. Então, para mim foi gratificante essa colocação hoje das dificuldades que se encontram as entidades carnavalescas. E eu tenho mais ainda uma satisfação muito grande por ter contado com pessoas de suma conhecimentos. Então, foi uma troca de informação ótima, porque dos temas debatidos, tanto na arte, como na cultura, como no esporte, como na educação, para nós carnavalescos foi muito importante, porque o encontro veio nos enriquecer bastante o nosso conhecimento. E mais uma vez, eu também gostaria de aqui registrar a oportunidade dada pela Secretaria de Cultura, foi de suma importância para o encontro. Na pessoa da professora Julieta, uma pessoa incansável, que esteve sempre aposta, esteve sempre ali nos auxiliando, sem sequer, em nenhum momento sequer ela quis mostrar que ela estava ditando, estava ali a secretaria estava ali simplesmente para nos dar a mão e de mão dadas nós fazermos essa caminhada. Foi um avanço, para mim, no meu ponto de vista,
uma conquista, uma grande conquista. Nós, carnavalescos, eu já falo como carnavalesco, como pessoa do carnaval, me sinto imensamente honrado e fico satisfeito pela posição e pela atitude tomada, pela postura da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura simplesmente foi um elo e nunca foi a ditadora do movimento. Então, mais uma vez, eu agradeço aos companheiros que tiveram junto conosco nesse movimento, compreenderam a nossa luta e estamos aí hoje já praticamente com as propostas para serem apresentadas e para ser levada às autoridades competentes. E eu também, ao mesmo tempo, me despeço agradecendo a oportunidade que me foi dada e mais uma vez felicitando a todos os companheiros de luta e deixando uma mensagem para todos. A semente foi semeada. Vamos agora adubar a terra, vamos molhar para cultivar a planta que daí vai nascer. Não tem entrevista, não é nada. Pode ir lá. Pode largar aí. A questão do negro e da educação se coloca mais ou menos da seguinte forma. É necessário, naturalmente, uma colocação nos currículos escolares de conteúdos relativos à história do negro, à cultura do negro. Mas há um problema em relação a isso, que é relativamente a quem vai transmitir esses conteúdos. Então, se coloca aí a questão da necessidade de uma reciclagem dos professores ou então de serem estudadas formas de levar esses conteúdos até os estudantes, seja através do movimento negro, que seria o ideal, ou então através dos professores da rede oficial. No caso de serem os professores da rede oficial, é necessário que haja então essa reciclagem e, de preferência, com a, não digo fiscalização, mas pelo menos a participação do movimento negro. Na verdade, a discriminação do negro no mercado se dá em 4 níveis, isto é, um ciclo vicioso. Ela se dá no recrutamento, na seleção, na admissão, na ascensão, quando o negro consegue o trabalho, e na admissão em épocas de crise. Nesse encontro que a gente está se realizando nesse momento, a gente pretende garantir na Constituinte Municipal um número X nas empresas de pequeno e médio e grande porte. Matou um minuto? Mais alguém, Dê? Tá cansado já? Quer dar uma descansada? Pô, cara, vai ser contratado, vai ser o iluminador agora, direto. É? Foi muito sintético. É que às vezes a questão do cara, até as pessoas querem sintetizar, mas não tem o poder da síntese para vídeo, né? Que é meio. Né? Como é que tu faz? Oi. Faz assim, ó. Primeiro me diz o que tu vai me perguntar. A Julieta não falou o que é? Faz a pergunta antes, daí depois tu faz novamente quando tiver o vídeo gravando. Me diz qual é a pergunta. Ah, ela não te deu ali agora? É sobre comunicação, mas eu quero que tu me faça a pergunta antes, daí eu elaboro. Tá, fala sobre comunicação. É isso? Só assim? Fala sobre comunicação? Eu não sei qual é a temática. Comunicação. Fala sobre comunicação. Comunicação, daí tu Não, a desenvolve. tua é comunicação, que aqui falta. Sim, não, todos já falaram. Não tem problema. Não, tá falando.
pedindo para ele que ele me faça a pergunta que ele vai fazer no vídeo. Ah, tá. Não, é essa. Aqui, a pergunta A que pergunta- nós vamos fazer é a seguinte, ó. O que se discutiu sobre comunicação e quais são as propostas? É isso aí. Tá. Então tá. Tu fala direto em Não, cima mas disso que depois depois você isso a vai gente depois, bota depois a na gente tem que edição. montar. Tá. Posso ficar sentado? Claro. Bota. Vamos ver como é que... Senta aí nesse último degrau pra nós. Né? Tá aí. Só ver aqui. Bom, quando estiver pronto, só me dá o toque. Ótimo. Então vai lá. É preocupante para o movimento negro que todos os espaços sejam utilizados, né? Espaços de rádio, de televisão, de jornais, todos os espaços que houverem dentro da comunidade, que que estiverem disponíveis, né? Então, que nós possamos usar esses espaços. Porque, mais objetivamente, que espaços seriam esses? No rádio, digamos, jornais que existem por aí. Será que os jornais estão nos dando esse espaço? Ou será que nós vamos ter que conquistar esse espaço? Se eles não estão nos dando, nós vamos ter que conquistar esse espaço. Então, de que forma? Vamos chegar, então, nos jornais que existem e olha, a gente quer um espaço. De que forma que nós vamos chegar a esse espaço? Então, ou a gente faz assinaturas, sabe? Ou a gente junta uma comissão, né? Organiza um pessoal, vamos fazer uma comissão, uma coordenação para, de repente, se a nossa necessidade é que as propostas do movimento negro estejam sendo encaminhadas, então vamos chegar nesses locais. A Princesa, né? A televisão. Existe um programa que está sendo vinculado pelo Canal 2, que é concentração, quer dizer, é um espaço negro que está sendo aberto. Vamos utilizar esse espaço. É importante, né, para que todos nós negros estejamos mais informados, né, que a gente ocupe todos esses espaços. São algumas das propostas que foram tiradas dentro do encontro do movimento negro, da comunidade. Entendeu? Nós conversamos, melhor dito, vários segmentos negros da capital e da grande Porto Alegre tiveram uma entrevista com o secretário municipal da Cultura, jornalista Pilar Vaz, e nós fazemos para ele uma solicitação, que a Prefeitura de Porto Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal da Cultura, sediasse o próximo 4º perfil da literatura negra brasileira. Que nós também dessem para esses convidados todas as condições que nos foi dispensada em São Paulo, no Rio e Salvador. É uma obrigação para nós, que fazemos movimento negro em Porto Alegre e no resto do Rio Grande do Sul, sediarmos o 4º perfil da literatura negra brasileira. É uma questão muito importante para nós, a nível nacional, nós sediarmos o 4º perfil. E Sua Senhoria se mostrou muito propensa a levar avante o nosso projeto, ou seja, o nosso pedido. Nós haveremos de fazer todo o possível para que o 4º perfil seja efetuado em Porto Alegre. Entendeu? Juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, a gente começou a se escrever isso em abril e foi brilhantíssima a ideia do Conselho Municipal de Cultura de tentar reunir todos nós do movimento negro para nós conseguirmos chegar mais até onde nós estamos, ao nosso encontro, o qual foi muito importante, todas as nossas reuniões. Aquela quinta-feira era maravilhosa, onde tinha ideia diversa, mas que todo mundo conseguiu se manter, a maioria, até onde a gente está. E eu acho assim que foi genial a primeira partilha nossa, né, para um segundo momento. Nós vamos ter muito mais, e não vamos ficar por aí. E agradecemos bastante a Secretaria Municipal de Cultura por ter nos unido mais, né, que a gente conseguiu chegar mais junto. E eu queria que nós tivéssemos não só um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, vários encontros nossos.
Então, meu nome é Elza Vieira da Rosa. Neste trabalho no encontro da comunidade negra da Grande Porto Alegre, eu fui a secretária dos trabalhos organizativos. Todas as quintas-feiras nós nos reunimos no Centro de Cultura Municipal, na Érico Veríssimo, preparando esse trabalho, partindo em primeira premissa, tirando de cada movimento negro um coordenador para fazer parte das reuniões preparatórias. Essas reuniões começaram no princípio de abril, se sucedeu-se até dia 24 de agosto, primeiramente uma reunião por semana, depois, à medida que foi passando julho e agosto, né? Aí chegamos a fazer até 2 reuniões por semana. Foram assuntos para mim muito interessantes, sobre uma visão assim, de um grande aprimoramento que me deu nessa área de penetração nas nossas causas, nas nossas lutas negras. Gostei, foi válido, estou esperando que aconteçam outros encontros de natureza até maior, que nós consigamos trazer até coordenadores de outros estados brasileiros. Sob essa visão, eu julguei válido também, porque nós tiraremos documentos que serão levados para autoridades com grandes possibilidades para serem resolvidos. Questões problemáticas nossas, negras, da realidade que o negro vive nesse contexto brasileiro. Bom, o negro no esporte. Normalmente a gente sempre vê que não existem atletas negros, mas não é bem que não existam. Até os olheiros dos grandes clubes vão até as vilas, a periferia, olham, veem que tem aquele garoto que sabe correr, que consegue. Aí levam para dentro de um clube tipo Sojipa, coisa assim, onde ele não chega a ter aparelhagem dos outros atletas, mesmo quando chega a ser financiado pelo clube e tudo. Ele não consegue, por ele vir da vila, ele normalmente é faminto, tem várias... Ele sofre, daí ele começa a ser discriminado e vai indo, com o tempo ele acaba abandonando, ou se não, pior, sente aquela história do alto, ele fica bem no alto, ele vê, ele brilha e toda aquela história. E quando a gente menos espera, a gente está com um rapaz no tóxico, em outras histórias, até porque ele não conseguiu absorver. Ele foi mais absorvido pela máquina do que foi o esporte onde ele foi colocado. E não teve, sabe, todo o apoio, todo o respaldo que ele deveria ter tido, até nós quanto comunidade negra. Porque nós não temos clubes, nós não temos uma história do esporte na comunidade, não tirar a criança e o adolescente do meio ambiente no qual ele está habituado. Normalmente a gente tira ele daquele ambiente onde ele está habituado a agir, que é o ambiente, que é da formação dele, e coloca num grande centro, num local onde ele não está habituado. O esporte para nós ainda é uma grande incógnita. A gente sente fenômenos cíclicos, tem fenômenos cíclicos como o João do Pulo, o próprio Pelé, mas são coisas que de repente querem que o negro brilhe, né? Então há toda uma mídia em cima dele. Bom, acho que tudo eu acho que já se falou, né, em termos do sucesso deste evento, né, esse primeiro encontro da comunidade negra do Rio Grande do Sul. Acho que foi muito bom, se tirou muitas conclusões, muitos documentos importantes e práticos. Se questionou, se tocou em assuntos muito polêmicos, mas acho que uma coisa muito importante que foi colocada é a questão da educação, a questão do menor, né? A questão da criança, porque é realmente a base da sociedade, principalmente se tocando na questão da periferia, e quando se fala de periferia, que é a maior parte, né? Que é a majoritária negra, né? Então, gostei muito, foi muito bom, e eu queria esse trabalho conjunto com a Secretaria da Educação
Achei interessante também, porque eu só via a pessoa que está dirigindo, né, que seria uma das, que é a Julieta Balesto. Eu só ouvia os trabalhos dela, né, não vi nenhum trabalho prático dela, assim, e realmente fiquei muito emocionado com tudo isso. Acho que foi um salto muito grande. Bom, quando estiver pronto, deixa só passar. Tá certo, pode vir. Bom, eu sou talvez os poucos africanos aqui em Porto Alegre que falo poucos porque os conterrâneos meus que eu vejo nessas reuniões do movimento negro realmente contam nos dedos, né? E sempre o negro brasileiro aceita com muita afetividade a nossa presença. Isso nos dá muito prazer. É claro que existe uma visão de que somos talvez um corpo estranho diante desse processo, mas eu pessoalmente não me vejo assim, porque a partir do momento que, sendo negro e vivendo numa sociedade discriminatória, né, e essa discriminação racial ela se dá no Brasil, se dá na Europa, se dá em todos os países, onde o domínio racial, o poder está nas mãos da raça branca. Infelizmente ela se manifesta dessa forma, né? Mas interessante que ontem, numa conversa, né, uma pessoa me perguntou, mas lá em África não existe racismo inverso? Eu coloquei, sim, existe, mas esse racismo ele se dá de uma forma diferente, que não se pode chamar de racismo. Quando eu associo a ideia do racismo ao ódio por uma raça diferente. A discriminação, diria, que existe lá, eu comparo a um tipo de discriminação cultural, digamos assim, e também ao mesmo tempo uma forma de reação a um passado histórico que foi muito degradante, que foi muito humilhante para os negros, e hoje, libertos dessa pressão e sentindo donos das suas terras, reagem de uma forma agressiva, mas que não deixa de ser uma resposta, digamos, a um inconsciente coletivo, né? Uma ideia que existe já na essência de que a história conta que o branco fez horrores lá. Então existe essa apreensão e sempre com uma pedra na mão. Mas não se pode associar isso a um racismo como se pratica aqui, né? Quanto ao encontro em si, breves palavras, eu acho que é frutuoso, mas que ainda está numa fase ainda de, como eu diria, os primeiros passos, eu diria. Primeiros passos porque existem posições diferentes, não existe uma homogeneidade de luta, e ultrapassando essa barreira existem ainda ideologias burguesas que concorrem juntamente com ideologias da classe operária. Então existe uma mesclagem disso tudo que futuramente acho que vai se solidificar, vai ter uma força, né? E aí a expressão vai ser maior. É evidente que o negro aqui
tem que lutar muito, duplamente. Se o branco da classe pobre tem que lutar para uma melhoria de sua condição de vida, o negro tem que lutar duplamente, porque também tem uma luta cultural a desenvolver. E nesse processo não exclui o branco também, que eu acho que parte por aí, as duas posições juntas para um objetivo final, que é a eliminação das barreiras culturais, raciais. E essas barreiras, elas só poderão ser eliminadas, essas fronteiras só poderão ser eliminadas quando existe o reconhecimento das diferenças. Quando o branco reconhecer que existe uma cultura diferente, a cultura negra, e o negro, é imposto a cultura branca diante do negro. Então, quando existe esse reconhecimento branco em relação ao negro, então sim se poderá haver uma junção e respeito e acho de progresso, esperamos. Bom, poderia falar muito mais. Bom. Tu vai botar isso no começo ou no fim? Pode ir. A Secretaria Municipal da Cultura, no seu plano de descentralização, junto com o movimento negro, conseguimos chegar a esse encontro numa discussão, num processo de colaboração de ambas as partes, que começou a se travar desde abril deste ano, quando é uma visão da administração popular que os próprios movimentos sociais, bem como as comunidades, participem do processo da cultura. E nós estamos, portanto, nesse encontro, abrindo espaços para o movimento fazer o seu trabalho cultural. Nós tivemos um painel muito interessante ontem sobre o negro e a religião, o negro e a educação, o negro e a cultura e o negro e a comunicação. E nós vimos que, na realidade, existem muitos problemas a serem resolvidos em relação ao negro. Mas vimos principalmente que é um problema de classes sociais e que o negro, naturalmente, na grande maioria, ele está pertencendo à classe dominada e, por isso, os seus valores não são cultivados e são muitas vezes barrados e bloqueados pela burguesia. Nós vimos a falta de espaço na imprensa, a religião, já o pessoal que falou sobre a religião falou na importância de nós retrocedermos se na história encontrarmos o negro também na Inquisição sendo perseguido. Nós vimos também na educação que há discriminação nos próprios livros didáticos e que a história que se conta nas escolas do movimento negro, ela não é a real história. Por isso, até uma proposta que vai sair do encontro de colocar no currículo das escolas, principalmente do município, a verdadeira história do movimento negro. Nós hoje estamos no painel do Negro e o Carnaval. Vimos também que o Carnaval, que é uma festa participativa, uma festa importante, está sendo comercializada. E as pessoas estão assistindo como espectadores e não estão mais na sua verdadeira finalidade. Então, esse encontro, para nós, Secretaria da Cultura, é de muita importância. Muita importância porque é a cultura negra vivendo os seus momentos, discutindo e fazendo projetos que serão realizados e nós, em conjunto com o movimento negro, estaremos sempre presentes, abrindo espaços em todos os momentos para que a cultura negra seja cultivada, seja levada aos mais distantes lugares e também às periferias e a todos os ambientes que nos são propícios. Nós aqui gostaríamos de encerrar esse encontro dizendo que ele foi muito bom, porque tivemos estas oportunidades e também os negros que nós ouvimos há poucos momentos, todos se manifestaram sobre cada área, se sentiram contemplados nos espaços que nós estamos abrindo para a realização de um projeto bem maior, onde esperamos que no momento futuro não haja mais essa discriminação,
porque esperamos também que não haja mais essa distinção de classes dentro da nossa sociedade, sim uma sociedade igualitária, onde todos tenham os mesmos espaços.